Bom dia, gente, como é que vocês estão? Essa é a segunda parte da aula sobre a Revolução Russa. Temo que teremos uma terceira parte porque o assunto é longo, tá? Tem muita informação e tem a pós-revolução, que é uma parte importante, tá lá no seu livro. Mas eu gostaria, antes de continuar a falar sobre a Revolução Russa, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você lembra qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Você lembra qual é a diferença entre capitalismo, socialismo e comunismo? Porque eu lembro que eu passei isso no 8º ano para vocês. E essa é uma diferença que você tem que lembrar para entender a Revolução Russa e para entender boa parte da história do século XX. Tá? Então vamos retomar esse assunto antes de eu voltar para a Revolução Russa. O capitalismo você conhece bem porque nós vivemos no sistema capitalista. No sistema capitalista nós temos a ideia de propriedade privada. Propriedade privada é qualquer propriedade de uso particular, né? De uma família, de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, a sua casa, se você for dono dela, ela é sua propriedade privada. Se você não for dono dela, você tem que pagar aluguel, como boa parte dos brasileiros. Uma empresa, uma fábrica, um supermercado são propriedades privadas que pertencem a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas. E no sistema capitalista, o dono da empresa, ele lucra com essa empresa e paga um valor bem menor do que ele lucra para os seus funcionários. Isso é tido como normal. No socialismo, a ideia é que não exista propriedades privadas de grandes proporções. Então não é que vai tirar a casa de todo mundo, não é isso. Em nenhum país do mundo isso aconteceu, tá? A ideia é, as empresas passam a ser todas gerenciadas pelo Estado, tá? Pelo governo. E a população, pelo menos em teoria, ela se organiza para controlar o governo. Tá? E o comunismo, qual que é a diferença do comunismo para o socialismo? No comunismo não há um governo centralizado. As pessoas em cada instituição elas se organizam para dirigir aquela instituição. Então existiria um grupo de pessoas que controlaria a cidade de Ribeirão Preto, um grupo de pessoas da própria escola que controlaria a escola, um outro grupo de pessoas que controlariam a empresa. O comunismo é isso. Agora presta atenção nessa parte, que é a parte que todo mundo tem dificuldade de aceitar. Tá? O comunismo, no mundo real, ele nunca chegou a acontecer. E a Rússia, professor, que você está falando agora, Cuba, China, não. Esses lugares foram, na melhor das hipóteses, socialistas. Quer dizer que nunca deixou de ter um governo central. O único exemplo histórico real do comunismo foram os indígenas brasileiros. Tá? Lá antes da chegada do Cabral, ou nos primeiros séculos, antes dos brancos acabarem com todos eles. Tá? O comunismo real é aquela sociedade indígena. Na Rússia, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, que o pessoal gosta muito de falar, isso não é comunismo, isso é, na melhor das hipóteses, socialismo. No comunismo você não tem um governo centralizado. A população se organizaria de alguma forma para controlar as instituições. Como você pode perceber, se você parar para pensar um pouquinho, isso não é fácil de ser atingido. Aliás, pelo contrário, é extremamente difícil, porque você precisa ter uma população muito organizada. Tá? E o socialismo? O socialismo você pega todas as propriedades privadas de grande porte, as grandes empresas, as grandes fábricas, entrega na mão do governo, que é controlado pela população, e o lucro dessas empresas é revertido para a população em forma de salários. Então, eu tenho a minha casa e eu tenho um salário do meu trabalho. É importante que você perceba que a ideia do socialismo é acabar com a miséria, tá? Acabar com a pobreza. Professor, mas sempre me disseram que não funciona. Que é o que eu escuto na aula, por isso que eu estou te falando agora.
Se funciona ou não, eu não sei, tá? O socialismo começou na Rússia, acabou na Rússia, ele existe em outros lugares, tá? No Vietnã atual tem governo socialista, e é importante que você entenda, Cuba tem governo socialista ainda, a China, existe uma briga para ver se a China é socialista ou se ela não é socialista atualmente, mas todo jeito, todo governo, capitalista, socialista, o que você quiser pensar, qualquer ista que você imaginar, tem vantagens e desvantagens. Tá? Então a nossa sociedade ela é capitalista, eu posso dizer que ela funciona, porque ela continua existindo, esse é o critério de funciona, mas eu também posso dizer que existem milhões de pessoas passando fome no mundo, no Brasil, em Ribeirão Preto, em qualquer lugar, então eu posso fazer muitas críticas a ela. Deu para entender isso? Por que eu estou te falando isso? Para você entender o que as pessoas que fizeram a Revolução Russa em 1917 queriam. Elas queriam implementar o comunismo. Daí o nome, Partido Comunista. Mas o comunismo é a fase final do socialismo. Então pega a linha do tempo aqui, ó. Nós estamos no capitalismo, propriedade privada. Vem o socialismo, essa é a ideia deles. Acaba com as grandes propriedades privadas e um dia chegamos no comunismo. Eles chegaram aqui no comunismo? Não, não chegaram. Mas a ideia do Partido Comunista é que um dia chegaremos lá. É isso que eles defendem. Deu para entender? A outra questão é a bandeira russa, que está aparecendo aí para você bem grande. Se você reparar, existe uma foice e um martelo na bandeira. Por que tem a foice e o martelo? A foice representa os trabalhadores do campo. A foice era usada para cortar o trigo, que era o que a maioria dos camponeses faziam no campo. Há 1 século, 2 séculos atrás, na Europa inteira, inclusive na Rússia. E o martelo representa os operários da fábrica. Então são os trabalhadores do campo unidos com os trabalhadores da cidade, da zona urbana, das indústrias, né, o proletariado. E por que a bandeira é vermelha? Não sei se você já se perguntou, por que a bandeira da Rússia, a bandeira de Cuba, tudo, elas tem vermelho. O vermelho dessas bandeiras de países comunistas, socialistas, representam a ideia de uma lembrança da luta dos trabalhadores do passado. Tá? Então, toda bandeira de qualquer país, de qualquer instituição, ela tem uma história. Se você pesquisar a história da bandeira do Brasil, também tem uma história. Tá? Eu posso te contar a história da bandeira do Brasil em outra aula, porque não é esse o tema da nossa aula. A bandeira da Rússia e dos países socialistas tem o vermelho, que é o sangue dos trabalhadores que morreram lutando para atingir uma sociedade que eles consideram melhor. Esse é o tema. Bom, dito isso, vamos agora para a Revolução Russa de fato. Eu já tinha começado a contar para você sobre como o czar russo ele já era muito mal visto na sociedade, existia uma insatisfação popular muito grande, principalmente a partir de 1905, quando tem o Domingo Sangrento, quando ele manda matar a população que vai lá exigir direitos. Só que a situação do czar vai piorar muito. Em 1917, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Você já viu isso comigo também. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Tá? Ela entra do lado da França, da Inglaterra, contra a Alemanha, você já sabe disso. Quando chega em 1917, a situação da Rússia está insustentável, porque a Rússia já era um país muito pobre. A população passava fome. Então o que o czar tinha feito? Ele pegou milhões de pessoas, milhões de trabalhadores, de camponeses, mandou para os campos lutar, né? Mandou lá para o campo de guerra para batalhar contra os seus inimigos,
tirou ele essa população da sua própria propriedade, seus camponesezinhos que já passavam fome, e falou: vão lutar na guerra. Só que o Estado russo não tinha dinheiro para sustentar essa população. Então o sujeito foi para a guerra mal armado, quando estava armado, e foi passando fome. Então ele foi para a frente de batalha não morrer de tiro, porque não dava tempo disso. Eles começaram a morrer de fome na frente de batalha. E logicamente essa população começa a se revoltar. Então, em fevereiro de 1917, existe uma revolta popular, tá? Quem assume o poder, então, em fevereiro, tem a Revolução de Fevereiro. Anota aí, Revolução de Fevereiro de 1917. Quem assume o poder em fevereiro de 1917 é o Alexander Kerensky. O Kerensky, ele era o chefe do lado menchevique do partido do Lenin e tudo mais, tá? O nome do partido está aparecendo aqui para você. E aí o Kerensky, ele tenta mobilizar um pouco a população, só que ele não tira a Rússia da guerra, ele não propõe reformas de fato. Então, apesar de ele estar dentro de um partido que propõe reformas políticas, econômicas, sociais, o que ele faz de verdade é muito pouco. Então a população continua muito insatisfeita. Por isso, enquanto isso estava acontecendo, ocorreu na Rússia aquilo que nós chamamos de Organização dos Sovietes. Os sovietes, eu vou ler para você, vai aparecer aí o quadro que são os sovietes, o que eram os sovietes. Eles eram conselhos de representantes de operários, soldados e camponeses, que deliberavam sobre questões de interesses dos trabalhadores, como as lutas, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o abastecimento de comida, de itens de sobrevivência nas cidades e no campo, e a publicação de jornais, ou seja, a circulação de ideias. Eu sei que você acha que a circulação de ideias não é importante. Ela talvez seja o item mais importante desses três aqui. Tá? O que é colocado nos jornais, nas notícias, nos noticiários da TV, forma a opinião da população e dirigem a população para um lado ou para o outro. Logo, a publicação de ideias era muito importante. A palavra soviética, então, são esses conselhos populares. Nós vamos ver que a partir de 1922, a Rússia vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas vem do nome soviete, ou seja, de grupos de trabalhadores que se organizaram. Por isso, esse termo sovietes é muito importante aqui na nossa aula, é muito importante aqui para nós. Bom, então o Kerensky tomou o poder em 22, tá? Assume, mas não consegue organizar a Rússia. Por isso, em fevereiro de 22, a Rússia está... Desculpa. O Kerensky assumiu o poder em 1917. Por isso, em fevereiro de 1917, a Rússia está uma confusão. Quando chega em abril, o Lenin, que é o opositor dentro do próprio partido. Então, presta atenção. Tem o Kerensky dentro do partido e tem o Lenin dentro do partido. Um briga com o outro. Esse daqui, que é o Lenin, ele quer uma revolução total. Por isso ele vai lançar em abril aquilo que nós chamamos de teses de abril. As teses de abril, ele defendia o quê? Vai aparecer o quadro aí para você. Ele defendia a retirada da Rússia da guerra, isso era um ponto-chave, muito apoiado pela população. Tá? Tirar as terras dos grandes latifundiários. Latifúndio é uma grande propriedade rural, uma grande fazenda, muitas vezes improdutiva, outras vezes nem tanto. A ruptura do governo da população com o Kerensky, ou seja, parar de apoiar o Kerensky, e a tomada do poder pelos sovietes, pelos esses conselhos. Então ele queria que
poder fosse para a mão da população russa e não ficasse na mão de um ou de outro, tá? Essas ideias foram crescendo bastante entre a população russa e de forma muito rápida. Uma população passando fome, ela aceita muito bem as novas ideias, porque ela está cansada de ficar naquela briga. E aí, quando chegar em outubro, o próprio Lenin e um outro cara chamado Leon Trotsky, eles vão coordenar a tomada do poder lá em São Petersburgo. Já falei de São Petersburgo, onde tinha o palácio do czar. Eles vão entrar no palácio com homens armados, vão tomar o poder do czar. A cidade de São Petersburgo, nessa época, chamava-se já Petrogrado. Tá? Eles tomam o poder e aí eles fazem uma outra revolução. Então teve a Revolução de Fevereiro, que não deu certo, não mudou nada, e tem a Revolução de Outubro, que é essa que a gente chama de Revolução Russa de verdade, porque houve realmente uma mudança muito grande no poder na Rússia. Tá? O Lenin, ele então começa a estabelecer as suas primeiras medidas econômicas, ele passa a ser o líder na Rússia, tá? E começa a fazer suas primeiras medidas econômicas que vão aparecer por aí para você. Primeira coisa que ele fez foi tirar as terras da nobreza e da igreja russa. Então tudo que não era que era privatizado de grandes proporções passou para a mão dos camponeses. Então ele pegou essas terras dos ricos e entregou na mão dos pobres. E falou, agora os camponeses vão poder trabalhar e comer nessas terras. Diminuiu as regras na escrita russa. Tá? Falou, não, está muito complicado, a população não está conseguindo aprender a gramática, então vamos simplificar. Ele acabou com a ideia de nobreza, falou, agora todo mundo é igual. E pegou os bancos, as grandes empresas privadas que eram donas de estradas de ferro, falou, agora tudo pertence ao Estado. E criou a ideia, estabeleceu em lei a ideia de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres deixaram de ser submissas aos homens e falaram, agora elas têm direitos iguais aos homens. Tá? Além disso, como ele era um cara muito revolucionário, ele mudou o calendário. Por que ele mudou o calendário? Ele mudou o calendário porque ele dizia que o calendário lembrava os tempos do czar, os tempos em que a igreja russa mandava, e ele não queria isso. Então ele mudou o nome dos meses e tudo mais. Além disso, a Rússia assinou em 1918 o tratado com a Alemanha chamado Tratado Brest-Litovsk. O Tratado Brest-Litovsk era o acordo de paz entre a Alemanha e a Rússia estava saindo da Primeira Guerra. Então a Rússia sai da Primeira Guerra porque ela não está dando conta. A gente já falou sobre isso. A Rússia tinha que lutar dentro do seu próprio país. Só que essa Revolução Russa, ela não acaba aí, pelo contrário, isso é o começo dela. No momento em que os socialistas tomam o poder e falam, olha, nós vamos estabelecer o comunismo, nós vamos estabelecer uma sociedade sem grupos sociais diferentes, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter direito a tudo, o pessoal que perdeu riquezas, os burgueses, os empresários, a nobreza, não aceitou, lógico que não, né? Então o que aconteceu? Formou-se uma guerra civil. Tá? Igualzinho o da Liga dos Vingadores. Tá? Um lado lutava pelos bolcheviques, pela revolução, chamado de Exército Vermelho, em referência à bandeira deles, né? E o outro lado lutava do lado contrário à revolução, chamado de Exército Branco. Pô, se você está pensando no Power Rangers, branco contra vermelho, você pensou bem. Era basicamente isso, era uma luta. Do lado dos bolcheviques estava a população pobre e miserável que queria continuar tendo direitos. Ganhar terras, tentar parar de passar fome, essas coisas. Do lado do exército branco estava a nobreza, estavam os burgueses e estavam também
exércitos de outros países. Então, os Estados Unidos mandaram tropas para a Rússia, a França, a Inglaterra, tá? Vários países mandaram tropas para a Rússia. Aí você vai me perguntar, pô, professor, se a luta era uma luta dos russos contra eles mesmos, por que os outros países foram lutar lá contra o Exército Vermelho? E aí eu te dou a má notícia. É porque essas ideias de socialismo e de comunismo, elas são ideias muito perigosas, tá? Os socialistas e os comunistas, estando eles certos ou não, eu não tenho nem ideia se eles estão certos ou não, eles têm uma vantagem, na minha opinião. Eles querem que as coisas mudem. Eles querem que o mundo se torne um pouco mais justo. Menos gente na rua passando fome. Tá? Basicamente isso. E aí tem um detalhe que é muito triste da humanidade. Enquanto alguns querem que as coisas mudem, outros querem que elas continuem iguais. Que os pobres continuem pobres e os ricos e bilionários continuem ricos e bilionários. E isso faz com que os países vizinhos avancem sobre a Rússia para garantir que os bolcheviques, os socialistas, não tomem o poder. Mas na prática, o exército russo ganhou, conseguiu manter as suas fronteiras, conseguiu manter a Rússia como socialista, e aí a gente vai ter uma nova fase da Revolução Russa depois disso. A partir de 1921, o Lenin começa a fazer um plano econômico e tudo mais, que a gente chama de nova ordem econômica, nova economia política, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque eu acho que eu já falei demais nessa. Tá? Beijão, assista a videoaula, aliás, você já acabou de assistir. Tiver alguma dúvida, me pergunte, por favor, eu fico ansioso pelas perguntas. Saudades de todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.